É óbvio que depois daquela derrota frustrante de ontem, né, em que o Inter, se houvesse obtido uma vitória, né, estaria hoje com 48 pontos aí, encostado no São Paulo e no Vasco, dependendo dos resultados deles hoje, né, uma outra expectativa dentro do campeonato. Isso nos deixou bastante frustrados, até em cima, em primeiro lugar, na quarta-feira, de uma grande vitória em cima do Atlético Mineiro. Nós achávamos sim que podíamos embalar com mais uma vitória em cima do Atlético Mineiro, que era o que estava se desenhando, e depois dos 15 do segundo tempo, o Internacional simplesmente disse desandar o seu futebol e acabou tomando 3-1. O Fernandão ficou em Goiás, já estava combinado, né? Até por causa do feriado, ele está voltando, pode me confirmar se volta hoje à noite ou amanhã de manhã bem cedo. Nós temos mais uma reunião para conversarmos com relação ao departamento de futebol. Surgiu na imprensa a informação de que ele havia colocado o seu cargo à disposição. Realmente ele colocou o cargo à disposição. Eu na mesma hora neguei essa possibilidade, dizendo para ele que ele é técnico internacional até o final do ano. Uhum. Matheus Trindade está aqui conosco, por favor, Matheus. Tudo bem, Davi? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Pois Mateus, você estava ali no CT, desculpa não poder te atender naquele momento. Não, tranquilo, Davi. Você passou ali, né? O pessoal acabou passando rapidamente, mas tá tranquilo. Você confirma a informação que o Fernandão colocou o cargo à disposição e você negou. Isso pode mudar nessas próximas horas, Davi? Daqui a pouco o Fernandão não ser mais o técnico, ele está lá em Goiânia pensando e daqui a pouco ligar para você e falar que não quer mais comandar o Internacional. Isso pode acontecer, Davi? Olha, eu espero que não aconteça, tá? Por que eu ainda não quis contato com ele? Porque nós saímos de lá às 5 horas da manhã, desde as 5 horas da manhã estava com o meu telefone desligado, nós tivemos há mais ou menos uma hora atrás, como se pôde bem reparar lá no CT. E eu até agora estou atendendo a imprensa direta, aqui quase sem intervalo. E eu estou aguardando um contato dele, ele ficou de me ligar, eu liguei para ele agora há pouco, o celular dele estava fora da área, até muito em função da localização que ele está na fazenda dele. Os familiares, mas coisas que eles parecem que estão lá com ele também. E eu estou aguardando a posição dele e um retorno dele para a gente poder conversar, ou hoje à tardinha ou amanhã da manhã. A minha posição nesse momento, como diz futebol, é que ele fica até o final do ano, se assim ele desejar. Uhum. Você não se arrepende de ter colocado o Fernandão como técnico, ou pelo menos sugerido essa ideia, Davi, na medida em que há todo o desgaste natural, ele pegou o clube no meio de uma temporada, é um ídolo conhecido. Você não se arrepende dessa decisão, Davi? Claro que não, sob hipótese alguma. Se o Internacional dos 12 empates tivesse ganho 3 partidas, nós estaríamos uma outra pontuação no campeonato e com, quem sabe, uma outra autoestima e um outro elan. Futebol, infelizmente, é feito de resultado de campo, né? E o resultado de campo, muitas vezes, ele pode ter todo um trabalho que foi feito com muito planejamento, com todas as contratações que nós fizemos. A meu critério, como disse o futebol, o plantel que nós idealizamos para esse ano, para mim, era um plantel para ser campeão brasileiro. Infelizmente, as lesões, as convocações e tudo que se correu aí com relação ao nosso histórico, né, no segundo semestre, não fizeram com que o Internacional tivesse uma pontuação melhor no Campeonato Brasileiro. Agora, o Internacional contratou 2 jogadores por posição, mas toda essa eliminada categoria de base que subiu, né, que nós já tínhamos esse trabalho acompanhado da categoria de base, desde a época lá atrás em que eu acompanhava. Eu volto a frisar que eu tenho muito carinho com relação a essa questão da base e observo demais tudo que acontece lá. E cobro demais essa questão técnica da base, da função de suprir e revelar novos jogadores. O Internacional esse ano colocou no seu plantel 17 jogadores da categoria de base, porque era todo o histórico desde o início da geração 86, 87. Inclusive o Renan, né, que foi campeão da Copa América desde a geração 85. Então nós temos um trabalho muito específico de que o Internacional construiu um plantel que aos nossos olhos era para ser assim um plantel que pudesse vislumbrar o título brasileiro. A gente está quase perdendo o sinal aí com o Luciano Davi, tá um pouco ruim a ligação, mas eu vou tentar fazer mais uma pergunta. Bom, Davi, natural que nesse momento haja uma pressão em relação ao nome do Fernandão, ao nome de alguns jogadores, mas também ao dirigente, ao vice de futebol, e no caso ao seu nome. Você cogita deixar o cargo também, Davi?
Olha, desde o primeiro dia que eu assumi, eu deixei bem claro ao presidente Giovanni, da qual eu tenho uma aproximação muito grande, né, e uma fidelidade muito grande com relação à sua gestão. Ele que me deixou por 1 ano e meio na administração e nas finanças do clube, né, trabalhando todas as questões de despesa do clube durante 1 ano e meio, desde 2011, quando nós assumimos, e após 90 do departamento de futebol. Eu deixei bem claro para ele que, se ele quisesse, a qualquer momento, o meu cargo estava à disposição. O presidente Giovanni Luiz refutou essa ideia. Nós temos uma parceria muito forte no sentido de confidencialidade das coisas, né? Nós temos um projeto que nós já estamos deixando montado, justamente do que a gente quer em termos de plantel, do que a gente quer em termos de programação para o ano que vem, independente do que vai acontecer. O Internacional é muito maior do que uma gestão, né? Porque o Internacional é uma instituição, é uma marca forte, e que construiu nesses últimos 1 ano e meio, e quem sabe nos últimos 10, gestões de sucesso que vieram a fazer o Internacional ganhar vários títulos durante os últimos 10 anos. E na gestão do presidente Giovanni, como não poderia deixar de ser, o Internacional foi bicampeão gaúcho, foi bicampeão da Recopa, e o ano passado conseguiu a vaga na Libertadores, que esse ano está mais difícil, mas que nós não jogamos a toalha. Pretendemos sim, até o final do ano, tentar essa vaga na Libertadores. Só me confirma, Davi, você disse que em algum momento chegou a colocar o cargo de vice-futebol à disposição para o Giovanni Luiz? Não, desde o primeiro dia que eu assumi, quando eu assumi o departamento de futebol, eu disse para o presidente, eu tenho toda a liberdade, quando quiser, meu cargo está à disposição, porque isso aqui não pode ser cargo de amigos, tem que ser cargo de pessoas que, além de amigos, tem que ser competentes para fazer o trabalho que tem que ser realizado. Então, eu deixei o presidente bem livre nesse sentido para poder decidir. Davi, você falou antes, a gente já tinha essa informação, que já estava combinado do Fernandão ficar em Goiânia para passar esse domingo com a família. Só que esse fato de ele ter ficado nesse momento que o Internacional vive dentro do Campeonato Brasileiro e ter deixado um pouco a família de lado, quem sabe para retornar com a delegação aqui para Porto Alegre, não pode ser um fato colocado dessa vontade de ele não querer mais comandar o Internacional nesse momento? Pelo contrário, como não é dia útil, né? Hoje é folga de todos os jogadores, amanhã da manhã já vai estar todo mundo se apresentando de novo. Eu até achei interessante que ele pudesse ficar para pensar, para dar uma... Ontem estávamos todos de sangue quente, um resultado que realmente deixa todo mundo traumatizado, deixa todo mundo indignado, né? Pela forma como foi o resultado. E nada mais justo deixar ele pensando lá e amanhã a gente voltar a conversar, ou hoje à tarde ainda pensar. Bom, Davi, só uma última questão de minha parte. A gente sabe que alguns jogadores estão sendo muito cobrados nesse momento, e não apenas pelo torcedor, mas também o próprio técnico Fernandão, naquela entrevista depois do jogo contra o Sport, acabou, não citando nomes, mas deflagrando algo que estava acontecendo e que acabou até, segundo ele, prejudicando a equipe. Vocês pensam, a gente sabe que tem uma eleição aí se avizinhando e que existe toda essa condição, uma condicional para o planejamento do ano que vem, mas o Internacional pensa, como departamento de futebol, em alguma reformulação no grupo? Chico, o Internacional, desde o primeiro dia que eu assumi, o departamento de futebol já vinha fazendo isso. Lá, quando o Roberto Tigre assumiu, já tentando fazer um trabalho, né, mais específico com relação a algumas decisões de jogadores das categorias de base, alguns do departamento de futebol profissional. Isso é feito diariamente dentro do Internacional. É óbvio que nós estamos dentro do departamento de futebol e enxergamos e vemos os passos que ocorrem dentro do vestiário, diferente da imprensa, diferente da torcida, sabendo sim quais os movimentos que tem que se fazer. Óbvio que são movimentos que não precisam ser feitos no meio do campeonato, né? É óbvio que tem leituras que nós fizemos do que tem que se renovar, o que tem que se equalizar, e sabemos no final do ano que tipo de atitude tem que se tomar. Esse tipo de coisa a gente não publiciza, porque é uma questão interna do clube, né, de dentro do vestiário, e que é trabalhado por nós diariamente. Davi, tem jogadores que já terminaram o seu ciclo no Internacional? Isso é uma avaliação que é feita internamente, e essa decisão ela é tomada no final do ano, quando o fim da gestão e quando o fim do campeonato.
E o que você avalia, por exemplo, só para citar um exemplo da discussão que teve durante o jogo do Kleber com o Muriel, que o Muriel foi cobrado o Kleber ali e o Kleber até acabou chamando o Muriel de moleque e xingando bastante o goleiro do Internacional. Como é que você avalia esse tipo de situação? A avaliação que é feita dentro do vestiário do Internacional, na medida que é tomada dentro do vestiário do Internacional.